A independência do Brasil é muitas vezes apresentada como um processo totalmente pacífico. Mas milhares de brasileiros se envolveram em batalhas que selaram a nossa separação de Portugal. A repórter Mônica Sanches destaca agora a trajetória de heróis famosos e anônimos que fizeram parte dessa luta. A gente começa pela história de mulheres destemidas que viveram na ilha de Taparica, na Bahia. Do mar vem o sustento destas mulheres até hoje. Mas em 7 de janeiro de 1823, uma grande ameaça rondava as praias de Taparica. Embarcações da Marinha Portuguesa cercavam a ilha, ponto estratégico na Baía de Todos os Santos. Em Salvador, os portugueses tinham o controle do Forte de São Pedro e de toda a cidade, mas as tropas brasileiras começavam a formar um cerco. A população já sentia a falta de alimentos retidos nos bloqueios que tentavam enfraquecer os portugueses. A comida vinha pelo rio Paraguaçu, era produzida no Recôncavo Baiano, reduto dos soldados que lutavam pela independência. E no meio do caminho estava a ilha de Taparica, resistindo à ocupação portuguesa. A coragem dos moradores surpreendeu. Recentemente foi encontrado um documento de um militar português e ele dizia assim: esses itaparicanos são uns endiabrados. Quando menos se espera e de onde menos se espera, eles aparecem enfurecidos. Eu nunca vi isso. Na ilha, os moradores contam que as marisqueiras foram fundamentais na batalha e lembram até hoje o nome da líder destas mulheres, Maria Felipa. Ela lutou e deu a sua de cansanção nos portugueses para expulsar daqui. O cansanção é uma folha que quando você passa pelo corpo dá uma coceira surreal. Então os portugueses se coçavam muito, eles não conseguiam mais segurar e já estavam todos nus, achando que teriam uma relação sexual com as mulheres, com as marisqueiras. Elas tinham preparado uns tocheiros de coqueiro com catrão, acendem aquilo, entram no mar para incendiar os navios. Se a gente for buscar as referências a Maria Filipa em livros, não existe qualquer referência a ela. E há, inclusive, um debate muito grande se ela, de fato, teria existido como personagem histórico. Maria Filipa é uma personagem possível, é uma personagem factível, porque as mulheres lutaram no processo de independência. Uma destas mulheres era o soldado Medeiros. A jovem baiana Maria Quitéria se vestiu de homem para se alistar nas tropas brasileiras. Mesmo após ter sido revelada pelo próprio pai, não foi dispensada, porque lutava com bravura. Foi promovida e condecorada por Dom Pedro. Nas festas de independência na Bahia, esta heroína sempre recebe muitas homenagens. Sempre admirei, desde a infância, né? As histórias que eu via. Hoje em dia estou repassando aqui, ó. Estou saindo com ela. Se fosse ao contrário, se fosse só mulher, eu me passava por mulher, porque eu sou homem, para poder falar. A maioria dos combatentes das forças brasileiras morreu sem receber homenagens. Foi enterrada em túmulos sem identificação, como estes no interior do Piauí. São de sertanejos que não sobreviveram à batalha que aconteceu aqui em 13 de março de 1823, nas margens do rio Genipapo, no município de Campo Maior. Do lado dos brasileiros tinha em torno de 2.000 pessoas, né? E do lado português tinha 1.500 pessoas. Os portugueses estavam muito bem armados, inclusive tinham à disposição deles 11 canhões. E o exército brasileiro constava um pouco mais de poucos fuzis e algumas foices e alguns facões.
Após 5 horas de intenso combate debaixo de sol forte, o saldo da batalha: 20 mortos entre os portugueses, 400 do lado dos brasileiros. Alguns foram enterrados aqui mesmo, heróis da independência que merecem ser mais conhecidos. Um grupo conseguiu escapar e saquear o acampamento dos portugueses, ação que impediu o avanço das tropas. Estava o dinheiro, estava a comida, estava a farinha, estava o abastecimento do exército português. Então é uma história que precisa ser apresentada para que as pessoas tenham noção da importância do que foi o Piauí para a história do Brasil. Historiadores calculam que cerca de 4.000 pessoas morreram nas batalhas antes e depois de setembro de 1822. A população começou a expulsar as tropas portuguesas em agosto de 1821, em Pernambuco. No início de 1822, explodiram os conflitos na Bahia. Em 1823, batalhas aconteceram no Piauí e logo depois no Maranhão e no Pará, onde lideranças políticas decidiram apoiar as tropas de Portugal. Montevidéu, hoje capital do Uruguai, pertencia ao Brasil e lá a guerra só acabou em fevereiro de 1824. Este professor da USP calcula que 2% dos habitantes do Brasil se envolveram nestas lutas, seja no combate ou dando apoio às tropas. Hoje, seriam cerca de 4 milhões de pessoas. Imagine então se essas guerras fossem hoje. Ninguém poderia ignorá-las. Nós percebemos que havia gente de todo tipo, de todos os lados. Então existia gente pobre, gente rica, que era a favor da independência, que era contra a independência. E por que a gente não aprendeu isso na escola? Durante o próprio processo de independência, alguns de seus destacados participantes se empenharam ativamente, foram muito bem-sucedidos, na criação de uma versão. A independência do Brasil seria um processo político pacífico, sem derramamento de sangue, sem desordem, sem guerra civil. É importante deixar de lado os vícios decorrentes dessa mitologia nacional, que a história do Brasil não tem guerras e não tem conflitos sociais, políticos e militares relevantes. E isso não é verdade. O Brasil precisou também dos primeiros habitantes desta terra. Indígenas foram obrigados a lutar dos dois lados. E no Piauí, reforçaram as tropas brasileiras. Entre os guerreiros tabajaras estão os antepassados desses indígenas, como Dona Raimunda. Essa participação nessa guerra trouxe alguma vantagem? Eu acho que não trouxe não, porque os que vieram morreram, né? E foram enganados. Agora eles vieram para tomar as terras dos índios. Os próprios que tiveram junto com os índios lutando, tentaram também, de certa forma, tirar os índios da jogada e ficar com a independência só para eles. A independência aconteceu e poucos anos depois perderam tudo, né? Nem a terra que tinham conseguiram garantir. Para este grupo, o objetivo da luta só foi alcançado 200 anos depois, há poucos meses, quando conseguiu do governo do estado do Piauí a posse desta terra. Eu estou tão satisfeito por causa que aí nós temos nosso pedacinho de terra para sobreviver. Em vários monumentos da independência, figuras indígenas estão em destaque. São símbolos, mas que não correspondiam à realidade. Os indígenas da vida real foram sistematicamente ignorados, privados de seus direitos, tiveram sua cidadania precarizada. O Estado brasileiro que se formou ignorou, inferiorizou os povos indígenas. Mas na Bahia, nos desfiles de independência, quem vai na frente é o caboclo. A figura mais importante da festa representa o dono da terra, o indígena que já estava aqui antes da chegada do colonizador português. E também o herói anônimo que lutou nas guerras da independência. Por isso, a gente tem aqui uma bandeira do Brasil e também o dragão, um símbolo da coroa portuguesa, rendido, vencido pela força do caboclo.
A imagem, esculpida em cedro do caboclo de Salvador, já foi restaurada várias vezes. Ela foi criada em 1826. Há 25 anos que eu cuido dos caboclos. Uma escolha extremamente simpática, terem tido a sensibilidade de escolher o índio como representante da nação brasileira. O carro do caboclo é cheio de símbolos que contam a história da vitória brasileira na Bahia. Tem os nomes do general francês Pierre Labatut, que liderou as tropas por terra, e do almirante escocês Thomas Cochrane, primeiro comandante da Marinha Brasileira. Eram militares experientes que lutaram em lados opostos na Europa. No final das guerras napoleônicas, essas marinhas e exércitos são completamente desestruturados, são milhões de homens que ficam desempregados. Não é à toa que Dom Pedro I, graças a Leopoldina, que falava inglês, francês e alemão, vai poder contratar mercenários na Irlanda, marinheiros na Inglaterra, soldados na Prússia e na Alemanha, enfim. Na Bahia, a parceria dos comandantes deu certo. Com a participação do povo, os portugueses foram expulsos. A expulsão dos portugueses no dia 2 de julho de 1823 consolidou a independência. A entrada triunfal dos vencedores em Salvador, no dia 2 de julho, ficou registrada nesta pintura. E a vitória é comemorada desde 1824. Eu já tenho mais de 60 anos que eu acompanho essa festa. Mais de 60 anos. É linda, né? Essa festa. A festa somos nós que fazemos, nós que entramos no clima e imprimimos essa alegria em Salvador, essa alegria do baiano. Os caboclos, eles falam de um pertencimento nacional, eles falam daqueles que seriam os nossos primeiros habitantes no país, as figuras indígenas, que é caboclo, é sertanejo, mas é indígena e é negro. Nas religiões de matriz africana, você pode conversar no pé do caboclo, você pode chorar no pé do caboclo, você pode pedir ao caboclo. Eu tenho muita fé neles, porque ele já me deu muitas coisas boas e daqui para frente já me dá mais, né? E eu estou pedindo a ele prosperidade, saúde e trabalho que eu preciso. Muito axé. Domingo que vem, por que Dom Pedro foi embora do Brasil? E o que mudou no país nos últimos 200 anos?